velho com resultado. Uma pessoa mais velha com resultado. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aqui é o Lucas Ponte do Pontes Podcast e estamos em mais uma semana avançando e fazendo aquilo que nós acreditamos. É isso mesmo. E não é diferente, né? Todas as semanas nós trazemos um convidado de peso, um convidado que realmente tem algo para nos ensinar. E hoje não é diferente, mas antes de apresentar ele, eu quero te pedir um favor. Isso mesmo, já quero iniciar esse podcast pedindo, porque eu tenho certeza que você e aquela pessoa que você enviar esse link agora, ela vai ser impactada, ela vai receber conhecimento, ela vai ser estimulada a crescer. Porque aqui nós falamos sobre masculinidade, paternidade, criação de filhos. Nós falamos sobre, né, tudo que tem a ver com o homem, porque nós entendemos que o homem, cara, o homem posicionado é uma família posicionada, é uma família forte. O homem, quando ele entende o papel dele, cara, as coisas realmente fluem. A sua casa flui, a sua empresa, os seus negócios. Aonde ele está é diferente. Quando você olha para um cara e você entende que aquele cara é posicionado, você sente segurança, você sente força, você sabe que existe um propósito ali. Então nós vamos falar hoje sobre propósito, sobre missão, sobre identidade. E eu tenho certeza que tanto você quanto aquela pessoa, aquela família, né, que receber esse link vai receber muito, vai aprender muito. E eu sempre falo, né? Meu caderno está aqui e eu quero te estimular a não só ouvir, mas anotar aquilo que realmente, aquele insight, aquela palavra, aquela frase que mexeu com você, aquilo que você entendeu que você precisa mudar, ou aquela frase que você vai formular a partir daquilo que nós estamos escrevendo. Eu não sei se com você é assim, mas muitas vezes eu estou assistindo uma palestra, estou aqui no podcast, né? O convidado está falando e aí ele fala algo e aquilo me lembra faz formular uma frase, faz formular uma palavra, traz um entendimento, uma visão para mim. E você não pode sair daqui apenas ouvindo. Você precisa sair daqui com ferramentas. Esse podcast semanal é para isso. É que você saia com ferramentas para edificar a sua casa, para que você possa crescer e avançar. Então, sem mais demoras, ele que é casado, legendário, né, empresário, né, um grande homem de Deus aí, referência em Brasília. Seja bem-vindo, meu irmão, Roberto Casali. Obrigado. Como é que chama? Muito obrigado. É isso mesmo? É isso mesmo. Roberto Casali. Roberto Casali. Seja bem-vindo, meu irmão, à obrigado. mesa do Pontes Podcast. E a gente queria te conhecer melhor. Antes até de você falar, queria te dar um presente aqui da BioAurea. Ó, que é isso, hein? Assim que eu gosto, hein? Aí, Cauã. Bom, O que tem aqui? Vai me falando. São três compostos diferentes. Sim. Eu pedi para fazerem especialmente para uma pessoa que malha, um cara 30 a mais, que vai... Que isso, hein? Não tô com 30 a mais não, cara. Calma aí. Ainda bem que não falou 40 a mais, Vou pegar a minha cola. Só porque eu... Não, perfeito, perfeito. Ó, tem uma aí que é o maiorzinho. Esse aqui. É, esse aí. Esse aí é a ideia que você tome ele pela manhã no café. Esse aí vai aumentar a tua energia, disposição, foco. Esse aí é pra energia, sabe? Sim. Isso é bem bom. Você vai ver que vai ter 60 dias aí de suplementação, assim. 60 dias? 60 Rapaz! dias. Isso é bem bom. Ó, tem um segundo, que é esse aqui. Esse aí você pode tomar depois do treino ou no almoço. Show, show. Esse aí vai proteger a articulação, reduzir a inflamação. Boa. Pós-almoço. É. E tem o último, que é o menorzinho, que aí é mais pro coração. Melhora a circulação. Esse você pode tomar de noite ou no jantar. Depois de jantar. Deixa aqui, já era. Aí depois você me dá o resultado lá. Gabriel e Cauã, tira o olho, que é só meu, viu? Posso deixar aqui, Cauã? Sacolinha aqui? Então vamos deixar a sacolinha aqui para honrar o presente. Já que a gente já iniciou já assim, né? Eu quero te dar aqui, meu irmão, um presente da nossa imersão, um boné do Na Brasa. Sabe, nós tivemos agora, semana retrasada, né, o Na Brasa, uma imersão de homens. Você que ainda não fez essa imersão, não deixe de fazer. Dia 8/8, anota aí, 8/8 nós teremos o próximo Na Brasa Brasília. Se prepare porque, cara, esse último, sem comentários, assim, Brasília deu o que falar, ficou muito bom, né? Homens de sucesso, fortes, né? Lembrando que é uma imersão para homem. Então você, esposa, você que tem um namorado, você que tem uma noiva, faça a inscrição do seu homem aí, né? Porque é diferenciado. Esse é um boné, um presente para você. Muito obrigado. E fica o convite para você estar lá conosco dia 8/8, meu irmão.
Muito obrigado. Vambora, vamos juntos? Bora, fechado. Então, Roberto, eu quero te conhecer melhor. E faça uma apresentação melhor sua, para que nós possamos te conhecer melhor. E depois já conte uma história. Né? Porque eu sempre digo aqui que nada melhor do que conectar pessoas do que histórias. Né? Eu acho que a história ela traz para perto, a história ela identifica. E enquanto isso, eu vou fazer um café para a gente aqui, ó, do meu amigo Rodrigo, do Speciale. Então, eu vou fazer um café. Você toma café? Tomo. Então beleza. Pode contar aí, meu irmão. Cara, primeiramente eu diria que eu sou filho de Deus, casado com a Júlia. Antes eu me colocava muito no meu profissional, né? Mas eu entendi na minha vida que primeiro é Deus, minha família e empresário. E depois vem tudo que eu faço. E, cara, em relação a histórias, o que eu poderia falar aqui contigo é principalmente como é que eu cheguei, fui abrir a Abril Áurea, porque eu não era um cara cristão, na verdade eu era bem desviado. Sim. E eu diria que boa parte do que mudou na minha vida foram as pessoas que eu conheci, principalmente um evento do Paulo Vieira. Aquilo ali, acho que foi uma virada, assim. Eu tinha um amigo que ele era muito produtivo, assim, ele tinha muito resultado nas coisas que ele fazia. Sim. E eu perguntava pra ele assim, cara, como é que você faz isso? Ele botava meta, ele tinha um quadro mural dos sonhos, assim, e ele realizava tudo que ele colocava. Eu, cara, como é que você faz isso? Só que ele não sabia explicar. Ele comentou que ele tinha feito um evento. Indo no evento. Ele só comentou, assim, ele não vendeu pra mim nada. Facilidade aqui, ó. Corta aí, pro geral aí, calma. Cara, esse café é top. Você que gosta de um café passado na hora, café fresquinho, tipo o Gabriel, assim, ó, fresquinho, entendeu? Gourmet. Pode continuar, né? É bom, cara. É um coado. Não é? É legal. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Essa ideia aqui. E aí? Aí você foi perguntar pra ele, né? Eu fui lá e fui com objetivo profissional e financeiro, principalmente. E aí lá eu descobri que tinha uma vida sistêmica e eu acredito que a maior mudança que eu tive lá foi que eu me converti, de verdade, num evento desse, sabe? Sim. Porque na minha infância, eu ia pra igreja, Assembleia de Deus, assim, só que eu achava as pessoas muitas vezes incoerentes, sabe? Sim. O que me fez desviar. E aí só depois de um evento em que eu vi muita coerência nas pessoas que eu voltei de fato pro rumo e aí comecei a melhorar em todas as áreas da minha vida. Entendi. E esse evento ele foi em qual ano, você lembra? Cara, foi em 2020. 2020, pandemia. 2020. Bom, Você fez ele presencial ou online? Ele ia ser presencial e depois ele foi online. Ele acabou sendo online por causa da pandemia, né? Sim. E aí você é muito bom ouvir isso porque muitas vezes os homens eles se travam, né? Porque um curso desse ele tem um valor monetário alto, né? Assim, particularmente para algumas pessoas é alto, para outras não, mas ele tem um custo. E é engraçado porque você viu a mudança na vida de um amigo. E ele falou, cara, essa mudança vem daqui. Ele te apontou o caminho. Eu não diria que ele falou, veio daqui, ele só comentou o que ele fazia. Sim. Eu ficava copiando muitas coisas que ele fazia, assim. Sim. Porque ele tinha resultado, né? Eu sempre busquei, assim, muito resultado, assim, na minha vida. E aí eu fui e segui por isso. Entendi. E, cara... Pode falar. Eu diria que daí as coisas, assim, na minha vida começaram a mudar, sabe? Quando eu, de fato, me converti, assim. Eu diria que as coisas começaram a ficar mais leves, melhores. A maior virada da vida de um homem, né? Eu costumo dizer, e eu foi a maior virada da minha vida, é quando você entende quem é Deus na sua vida e quem é você diante de Deus. Essa é a maior virada na vida do homem, porque um homem sem Deus... Ó, o seu café aí. Não, esse aqui sujou, foi mal. Aqui, deixa eu ver sujo. Eu costumo dizer que a maior virada na vida de um homem é quando ele entende realmente quem é Deus na vida dele e quem é ele diante de Deus. Porque ele não precisa provar mais nada para ninguém. Ele não é refém de mais ninguém. Ele tem uma paternidade, ele tem uma visão realmente que existe um Deus que é pai, um Deus que cuida, um Deus que guia os seus caminhos. Né? E quando você se vê diante de Deus, né? Igual Davi, né? Davi, quando ele
ele se pôs ali, que chegou ali de frente de Golias, as pessoas viam ele como um menino. As pessoas viam ele como um adolescente. As pessoas viam ele como um simples cuidador de ovelha. As pessoas viam ele como um simples garoto de recado, né? Um menino ali, filho, talvez o filho bastardo, alguns falavam, né, que ele era o filho bastardo, ou o caçula ali, né? O caçulinha ali, cara. Dá ideia para esse menino. Não, esse menino nunca lutou uma batalha, mas Deus já tinha visto ele como um guerreiro, como um homem valente, como um campeão, como um cara, um matador de gigantes. Deus só mandou ele para aquele ambiente porque Deus já tinha visto ele. Só que ele precisava ter a identidade dele e falar assim, cara, eu sei quem Deus é na minha vida. E aí ele, sabendo quem era Deus na vida dele, ele falou assim, cara, quem é esse incircunciso fariseu, né, para vir contra o meu Deus? E eu acredito que foi essa grande virada de chave na sua vida, né? Você foi para um evento de desenvolvimento pessoal, de negócios, e lá você entendeu que existe um Deus que está acima de todas essas coisas. Isso é maravilhoso, porque isso norteia todo o nosso ecossistema, tudo que nós vivemos. Não é isso? Com certeza. Depois desse evento, uma das coisas que... Cara, eu fui muito seguindo pessoas, eu diria, sabe? Pessoas que eu admirava, assim. Esse evento foi o CIS que você fez? Foi e o Paulo Vieira comentou do Moriá. Não falar o nome, não. Eu não tenho problema com isso. Então fechou. O Paulo Vieira, ele falou que ele tinha feito o Moriá, e aí eu fui pra lá. Eu diria que o Moriá é tipo o método CIS do pilar espiritual. Sim. Porque eu ainda tinha dúvida, assim, cara, será que é... Por assim, pra uma pessoa que não acredita em Deus, qualquer religião é uma possível possibilidade. Sim. Eu falando, cara, realmente é o Deus, é cristão e tal. E eu fui no Moriá e a experiência que eu tive lá, eu concluí que era isso, sabe? O que o Paulo Vieira explica de uma forma emocional, lá eles vão explicar de uma forma espiritual, sabe? O que ele vai falar que é repetição de padrão, lá os caras vão falar que é maldição hereditária. Perfeito. E aí uma delas que eu tinha visto foi que por exemplo, minha mãe nunca casou com meu pai, minhas irmãs nunca casaram, e que existia, vamos dizer, uma maldição de casamento na minha vida. E na minha cabeça, eu era eterno, assim. Porque meu pai, quando ele me teve, ele tinha 60 anos de idade. Então, tipo assim, eterno no sentido de que eu podia casar ao tempo que eu quisesse. Sim. Não tinha pressa nenhuma. Pra que eu vou formar uma família agora se eu vim de uma família de um pai de 60 anos? Eu podia ser um solteiro... Só que lá, quando eu entendi isso, aí me falaram, né? A forma de você quebrar uma maldição hereditária é você fazendo justamente aquilo que é o contrário, né? Sim. Aí eu falei, cara, agora eu vou Você casar tem quantos anos? Agora. 30. Fiz 30 agora. 30 anos. 30 anos. Tem quanto tempo de casado? 1 ano e... Depende do que a gente considerar como casado, né? Porque assim, comecei morando junto, faz 6 anos morando junto. Depois, 2 anos casado num cartório e bota 1 ano que eu fui na igreja. Então você tem 9 anos. Não, mas... 9 anos, ué. Você morou junto, é casado. Ah, tá. Então 6, isso né? Não é... Até pela lei então, hoje, entendeu? Falando espiritualmente, existia uma brecha. Entendeu? Por não existir o casamento formal, por não estar dentro da lei. Mas você estava casado, morava junto, pagava conta, não é verdade? Se separasse, o trem ia... Né? Era uma união estável, né? Entendi. Então, assim, 9 anos de casado. Eu gosto de pegar essas histórias e... Mas 6. 6 anos. Né? Eu não pensei nisso, perdão. 6, 7 anos. Por que eu fiz 9 anos, né? Enfim. Você foi somando. Mas, por quê? Porque hoje o homem, né? Eu vim dessa geração onde, cara, não, você casa depois dos 40 anos, seu pai, né? Sei lá, 60 anos, toca a vida, né? E nós quebramos padrões. Você quebrou um padrão, uma repetição. Eu penso que eu fiz na metade do meu pai, né? Eu tô com 30 agora. Sim. Tipo assim, ele foi com 60, sabe? Com 60. E quando você quebra isso, você entende o que é realmente ter uma família, ter uma casa, o que é realmente honrar a sua esposa, né? Honrar aquela pessoa que está do seu lado. Tudo muda, né? É diferente, né? Sim. Como é que você conseguiu? Você veio através do entendimento. Mas de onde você encontrou essa disposição de falar assim, cara, eu vou quebrar essa maldição. Eu vou romper esse padrão. Eu não vou aceitar isso. Cara, isso aí já tá dentro de mim, assim. Tudo que eu vi, assim, que eu, na minha opinião, tava errado de alguma forma, eu sempre
lutei para as coisas ficarem certas, sabe? Isso não só nesse ponto, mas em qualquer um. Eu, antes disso, vou voltar lá atrás, assim, eu posso falar o nome das coisas aqui, né? Pode, não tem problema Tá. não. Eu fazia direito na UNB na época e eu namorava uma menina e eu queria ir para um evento. E eu aprendi lá nas minhas aulas de direito que se tivesse um ingresso diferente, algo diferente entre homem e mulher, eles teriam que igualar as coisas. Tipo assim, você não pode cobrar algo... Tipo assim, se esse café é 10 pra você, tem que ser 10 pra mim. Entendi. E tipo assim, se for uma mulher, se for um homem, se for qualquer pessoa pagando, Sim. tem que ser o mesmo preço. E eu, quando eu fui... Na época eu queria ir pra um evento em Goiânia e os preços estavam muito diferentes. Aí eu entrei com a ação que passou até no Fantástico. Caraca. É sério, vazou no Fantástico pra deixar os ingressos iguais, sabe? Tipo assim, não tem que ter desconto pra mulher, não. Se Hã? pode ter desconto pra mulher... Não, o que eu pedi é porque, assim, o Código de Defesa do Consumidor fala que, tipo, se você tem 2 produtos com preços diferentes e os produtos são iguais, você tem que pagar pelo menor valor. Então, se o menor valor era pra mulher, eu queria pagar. E depois, essa empresa... Não vou nem citar os caras, mas eles deixaram unissex o negócio, sabe? Então, esse é só um exemplo de que eu vi algo que eu achei errado e fiz algo pra mudar, sabe? Sim. E foi a mesma coisa nesse evento do Moriá. Porque quando eu vi lá que o que fazia pra você quebrar o padrão é você justamente fazer ele, ali eu decidi que eu ia casar com a minha mulher. E no evento eu planejei como que eu ia fazer o pedido de casamento, sabe? Legal. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que o negócio foi bem cinematográfico, assim. Você realmente decidiu quebrar e falar assim, cara, eu vou fazer algo especial. Especial para minha esposa, né? Para minha companheira, especial para mim, para realmente marcar essa quebra de maldição, de paradigmas, Você tem noção que quando você, Roberto, você quebra uma maldição na sua vida, você está quebrando na vida dos seus filhos? Com certeza. Você está levando um outro padrão para os seus filhos? Com certeza. Assim como... E me falaram isso, sabia? Tipo, espiritualmente. Sim. Assim como quando você assume uma maldição, você está passando para eles também, eles vão ser suscetíveis a isso. Quando você quebra uma maldição, você quebra na sua linhagem, você quebra nos seus filhos, você quebra nos seus netos. E você tem a oportunidade de falar assim, filho, né, eu tenho o Cauã, que tem 21 anos, tenho a minha filha de 11 anos, o Davi a Mariana de 11, o Davi de 9 e a Bia de 5, né? Então, assim, eu fui um cara que conheci muito o mundo, né? Fui pro submundo, né? Nem era nem um mundo, submundo mesmo, entendeu? Muita promiscuidade, muita droga. Eu também, eu nem tentei detalhar essas coisas. Meus filhos não conheceram esse pai, né? E às vezes eles podem ter essa curiosidade desse mundo, né? Mas hoje eu posso falar para esses filhos, é o seguinte, existe isso aqui, mas não vale a pena, cara. Você não precisa viver isso aqui. Você não precisa encher a cara para ser feliz. Você não precisa pegar 3 mulheres uma noite para se satisfazer sexualmente ou emocionalmente. Você não precisa sair brigando com todo mundo para mostrar que você é o cara mais forte, que você é isso, que você é aquilo, entendeu? Você é mais do que isso, entendeu? Você realmente é filho de Deus, entendeu? Você é escolhido, você é separado. Então hoje eu posso falar isso para os meus filhos, entendeu? Eu posso pregar isso para os meus filhos. Eu posso realmente ministrar isso na vida deles, porque eu quebrei essa maldição. Sim. Entendeu? Porque eu quebrei essa maldição. E é tão forte, porque eu estava no hospital, na UPA de São Sebastião essa semana, eu fui visitar uma criança e orar por ela, e aí eu estava lá nessa UPA e a gente estava com uma dificuldade para poder entrar na UPA, inclusive você que é advogado vai me ajudar com isso aí, né? Eu já procurei até um deputado para me ajudar com isso também, mas enfim, eu estava com dificuldade para entrar. Advogado, mas eu só tenho uma B mesmo. Não, mas você é valente, né? Eu gosto dos caras valentes, entendeu? Você já me mostrou que você é valente. Então, olha só. Gostou do café, né? Gostou do café? Gostei. Muito bom. E aí, cara... Eu gosto de café coado, velho. É bom, né? Eu prefiro coado do que o expresso. Sabe? Eu achava que isso aqui ia ser tipo aquele que você mistura só na água, Sim. sabe? Mas não, é um coado, eu não, achei não, top. Coado, pô. Eu gosto de café. Eu gosto de café e a linha especial ficou muito bom mesmo. Parabéns aí, pessoal do Café do Sítio. E aí tava lá na porta do hospital. Cara, e o hospital, velho, a UPA, né? Zoada, velho.
pensa num lugar zoado, meu irmão. Meu irmão, os caras bêbados, os caras, meu irmão, tô com overdose, isso, aquilo. E de vez em quando passavam uns doidão na porta da UPA, ia lá pra encher o saco. E eu não tava conseguindo entrar, né? E eu tava lá na porta, falei, cara, eu só saio daqui quando eu orar por esse menino. Tá tranquilo. Vou ficar aqui, acampar aqui. Esperando algumas autorizações. E aí chegou um cara, meu irmão. Cara doidão. Pensa num cara doido. Aí multiplica por 10. O cara maluco, com a lata de refrigerante com cola dentro, na mão. E esse cara, tava eu e um amigo, né? E esse cara, Gabriel, começou a apontar o dedo pra mim. E me afrontar. E falar, e dizer, e acontecer. E aí, de vez em quando, ele tava tão perto que ele apontava assim mesmo, sabe? De encostar mesmo, sabe? Encostar a pontinha do dedo. Eu assim, cara, de boa, velho. E eu só olhando. E cara, feia, né? Não ia assim pro cara, né? Na minha ali, na postura, né? Aí ele encostava um pouquinho mais, eu dava um passinho pra trás. Ele encostava, eu dava um passinho pra trás e tal. Controlando a situação. E aí, acabou que o cara foi embora. O cara foi embora, aí o meu amigo chegou pra mim, o Lucas Carvalho, falou assim, caracas, eu tava só esperando você dar o primeiro, que eu ia quebrar ele na porrada. Eu falei assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu já passei dessa fase, velho. Eu já passei dessa fase. Eu não vou apanhar e não vou deixar o cara vir pra cima de mim. Né? Claro que se ele realmente vir, eu vou pra cima. Mas defende. Mas eu vou me defender, vou defender os meus e tal. Mas eu já passei dessa fase. Isso aqui não me afronta mais. Sabe? O mundo espiritual não consegue mais tirar a minha paz de uma situação dessa. Porque se fosse há 15 anos atrás, há 22 anos atrás, 15 anos atrás já... Eu estava convertido, mas não era fácil. Há 22 anos tava atrás, convencido, então, não há 22 anos atrás, o cara nem olhava para mim, porque eu já tinha quebrado ele na porrada, entendeu? Eu já tinha dado um tapa na orelha, já tinha acontecido alguma coisa, porque eu era um cara violento. Eu aprendi que a violência era que me guardava, entendeu? Então, antes de me afrontar, eu já... Meu irmão, esse cara vai dar confusão, deixa eu ir lá e acabar com isso, entendeu? Então, assim, e isso vai mudando, entendeu? Você vai amadurecendo, você vai entendendo quem você é diante de Deus, você vai entendendo que você não precisa mais disso para ser um homem, para se posicionar como um homem, né? Então, uma das coisas que realmente me fez te trazer aqui, Roberto, é porque eu sabia que você tinha menos de 30, não sabia que você tinha feito 30 esses dias, né? É. Foi quanto que você fez? Dia 8. Dia 8. Entendeu? Não sabia que você tinha feito os 30, mas assim, eu vejo essa postura em você. Eu vejo você um cara novo, um cara que casou novo, um cara que quebrou o padrão que o mundo realmente hoje espera de nós. Né? Eu também tenho 38 aí, tô novo. Cara, 39, mas eu vou te falar ainda que assim, tanto eu recebo palavra desde quando eu sou pequeno, sabe? E eu mesmo, assim, cagando e andando pro que falavam, sempre... me falaram, principalmente quando eu fui no Moriá esse dia, a pastora Débora falou assim, ó, você só tá vivo por conta de oração. Porque, cara, eu me envolvi muita coisa, assim, sabe? Tipo assim, com BO até com traficante, sabe? Tipo assim, em outro país, sabe? E tipo assim, eu podia morrer, assim, nas coisas que eu me envolvi, meter, sabe? Né? Sério, é tipo assim, esse senso de justiça com pessoas, assim, muito do mundo, sabe? Sim, sim. E ali eu podia ter morrido, assim, eu acredito que Deus me guardou em muitos momentos. E a minha mãe, eu acredito que teve uma grande participação nisso, sabe? Orando, assim, para que as coisas acontecessem. E deixa eu te perguntar, você foi para esse evento, nesse evento você foi impactado, desse evento você foi no Moriá, né? Só pra gente fazer uma linha aqui. Foi no Moriá. E quando você realmente se posicionou e falou assim, cara, eu vou viver essa vida, eu vou ser esse homem, eu entendi quem é Deus na minha vida. Da onde que veio esse estalo, esse entendimento? Foi a junção de eventos ou teve um momento específico? No Moriá, eu concluí que a Bíblia é o caminho, certo? E aí, como eu tinha vindo lá atrás da Assembleia de Deus, em que muitas vezes o pastor, às vezes ele entende da Bíblia, mas ele tem algumas crenças dele, e aí ele interpreta a Bíblia de acordo com as crenças dele e acaba distorcendo um pouco do que a Bíblia fala. Então eu falei, cara, eu não vou escutar esses caras, eu quero ver quem sabe muito bem da Bíblia. E aí, vamos dizer, tinha várias religiões dentro do cristianismo para escolher. E aí eu falei, quem é que sabe mais da Bíblia? Aí eu comecei por quem na minha cabeça sabia mais, que era Testemunho de Jeová. E eu fiquei 2 anos estudando com os caras. Só que eles, embora eles argumentem, assim, eu sou muito, muito grato por eles. Sim. Só que em muitos pontos eles
Por exemplo, eles não acreditam em nenhum tipo de dom. Eles acreditam que os dons já se cessaram. E eles têm os argumentos dele. Só que isso, pra mim, na minha vida, sempre foi muito claro, assim, sabe? Foi muito... Você é testemunha de que os dons realmente é vivo, não tem como eles estarem certos. Então eu falei, cara, não é isso aqui, mas eu aprendi muito a Bíblia com eles. E eles me incentivaram a ler a palavra. Legal. E aí, a partir daí, eu comecei a ler a palavra e me encontrei na igreja, na IR, né? Que eu te comentei do Gustavo Paiva. Mas eu diria que, lendo a palavra, que eu comecei a seguir a Bíblia como se ela fosse um manual do fabricante mesmo. Sim. Porque eu olhava, por exemplo, esses grandes caras assim que aparecem, na minha opinião, né? Outro café que tá muito bom. Tá bom mesmo. Mas, por exemplo, pessoas que com resultado, sabe? Por exemplo, Paulo Vieira, Paulo Marçal, esses caras sabem muito da Bíblia. Sim. Assim, de forma prática, sabe? Não teórica, assim. Sim. E eu achava isso admirável, assim. Eu falando, cara, vou aprender isso aqui pra eu entender como funciona e eu mudar a minha vida também, sabe? Sim. E durante um bom período, eu olhava a Bíblia como meio que um livro de autodesenvolvimento, né? E se você trata Deus assim, ele não age na sua vida. Uhum. Ele age na sua vida quando você coloca ele como senhor da sua vida e aí você, eventualmente, faz coisas, pede coisas e as coisas acontecem, sabe? Sim. Mas, tipo assim, na forma de troca não funcionava. Tem um versículo que diz assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E a Bíblia, a nossa Bíblia, né? É a palavra de Deus. Para nós que somos cristãos, ela é muito mais do que um livro. Ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é como uma espada, né? Mais afiada, mais cortante, uma espada de 2 gumes, né? Que ela vai até... Vai na sua alma. Na sua alma, vai até lá ao fundo. Então, se você lê a Bíblia como a palavra de Deus para você, como realmente uma palavra viva, o manual do fabricante, cara, tudo muda. O sentido muda, a maneira que você absorve muda, porque você não vai ter só o manual do fabricante. Você vai ter o fabricante te trazendo entendimento. Você vai ter o fabricante testificando no seu coração. Você vai ter o próprio Deus, sabe, alinhando esses conhecimentos na sua vida. Então, a Bíblia, cara, você exemplificou aqui, muito bom, porque a Bíblia realmente é a palavra de Deus para nós, é o manual do fabricante para as nossas vidas. Não tem nenhuma área da sua vida que você não encontre na Bíblia uma solução, um caminho, uma força, uma direção. E quando nós entendemos isso, tudo muda. Então, assim, eu leio a Bíblia há 22 anos. Tem 22 anos que eu leio ela todos os anos. Pelo menos uma vez no ano. Todos os anos eu tenho meu plano bíblico. Eu tô na minha segunda agora. Aí, cara, é muito bom. E aí eu te pergunto, às vezes, né, eu te pergunto e eu te afirmo também, porque isso já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com você. Tem versículos que eu já li 100 vezes. Eu tenho... Várias vezes Deus falou comigo de maneiras totalmente diferentes. Eu fico relendo, porque um dos exercícios que eu tinha lá no método CIS era ler Provérbios. Aí eu peguei, eu lia... E fiz um compilado lá do podcast do Brunet, que ele falava de provérbios. E ficava, tipo assim, ouvindo as interpretações dele, que eram muito boas, e lendo provérbio todo dia. Eu nunca parei de ler provérbios. Eu diria que foi uns 2 anos lendo provérbios, sabe? Cara, mais de 2 anos. Foi mais de 2 anos, assim. O livro tem muita sabedoria ali, né? Aí hoje eu fico lendo, vamos dizer assim, tá aqui a Bíblia, um provérbio e um Eclesiastes. Provérbio e Eclesiastes, assim. Pra realmente entrar, assim, na cabeça. E hoje qual o versículo que mais tem ou faz sentido para você, ou que nesse momento Deus tem falado muito com você? Eu não diria que tem não diria que tem um versículo, mas o que eu quero com isso, né? Essa minha leitura. Colocar essa informação tão profunda na minha cabeça que eu vejo a situação e cai o versículo. Sim. Sabe, na hora? Sim. Por exemplo, dentro do meu ramo de manipulação, infelizmente, né, existem muitas pessoas que não praticam as coisas da forma correta, sabe? Sim. E lá, aí, por exemplo, quando vem qualquer tipo de pessoa falando, cara, você devia fazer isso aqui, alguma coisa errada, assim, aí vem, nossa, balança desonesta, Deus odeia balança desonesta, aí vem o versículo pra mim, sabe? Sim. Então aí eu
É porque aí a palavra de Deus, ela deixa de ser uma teoria na sua vida, ela deixa de ser uma teoria e ela começa a ser viva na sua vida. Porque é muito mais do que decorar frases, é muito mais do que decorar versículos. É realmente o que você falou, né? Cara, o cara traz uma proposta, só que você lembra o quê? Da palavra de Deus. E aí a palavra de Deus te guarda. Porque toda vez que você quebra um princípio, cara, você se quebra. Se você escuta aqui, homem, você que está me ouvindo hoje. Se você quebrar um princípio hoje, ele vai te quebrar amanhã. Você vai se quebrar amanhã. E aí a palavra de Deus, ela traz esse respaldo, esse equilíbrio. É o que você falou, cara, calma aí, mas aí... De Deus não se zomba, né? Você planta, você colhe. Você colhe, perfeito, perfeito. Então assim, você vai colocando na mesa, você fala assim, cara, será que vale a pena? Sabe, tem um versículo que eu gosto muito, está em Salmo 127, que diz que se o Senhor não construir a cidade, em vão... Vigia a sentinela. Se o Senhor não construir a cidade, em vão aqueles que trabalham na construção dela. Se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Então é quando nós entendemos, cara, que Deus ele precisa estar na construção das nossas vidas. Deus é que nos guarda, Deus é que nos protege, que nós precisamos ter Deus como construtor, como vigia, como guarda das nossas vidas. Porque a gente vive, né, uma vida onde... Eu aprendi isso, sabe, Roberto? Talvez, não sei se para você foi diferente. Onde a maior segurança que eu tinha era no dinheiro, era no patrimônio, não era em pessoas, era em coisas. Entendeu? Não era na sua esposa, não era nos seus filhos, era nas coisas. Tenha coisas. As pessoas vão te respeitar porque você tem coisas, entendeu? E quando eu me converti, cara, quando eu aceitei Jesus, eu entendi que eu era amado pelo que eu sou. Simplesmente você saiu do ter para ser, do ser para ter, né? É isso, entendeu? E quando eu entendi quem eu sou, né, em Deus, quem Deus é para mim, quem eu sou para a comunidade que eu sirvo, né? Eu sirvo a Sara Nossa Terra, eu sou pastor da Sara Nossa Terra, né? A igreja que eu amo, que há 22 anos atrás realmente trouxe Jesus para mim, me apresentou Jesus como um Deus que me amava, que me protegia, que me guardava, que estava ali do meu lado. Tudo fez sentido. Tudo aquilo que estava perdido, aquele cara confuso, aquele menino com medo, aquele menino que não tinha direção, parecia um caminhão desgovernado numa descida sem freio, onde passava, meu irmão, passava por cima de todo mundo, arrebentando tudo que estava à frente. Conseguiu ter freio e falar assim, opa, calma aí, eu tenho essa força, eu tenho essa energia, eu tenho essa capacidade, eu tenho tudo isso, mas em vez de fazer para matar, agora eu vou fazer para matar, para machucar, para me afirmar, eu vou fazer para realmente edificar, para guardar, para fortalecer, para trazer um propósito de vida verdadeiro. E aí as coisas mudaram verdadeiramente. Amém. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Que bom ouvir essa sua história. E aí, vou seguir nessa linha do tempo, eu quero entender da onde que um advogado formado... Você se formou na UNB? Na UNB. Minha esposa também é formada na UNB. E da onde que um advogado, cara formado na UNB, com OAB, né? Você falou que tem OAB, né? Decidiu abrir uma farmácia de manipulação. Cara, é uma história engraçada. Eu acho que isso é legal porque às vezes nós somos... Eu não sei se aconteceu isso com você, tá? Nós somos guiados por um caminho que os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas acham melhor para nós. Só que dentro do nosso coração arde outra coisa. Aí é com você agora. Me fala um pouco disso. Vamos lá. Profissionalmente, quando eu era pequeno, eu queria ir para as coisas da arte, assim, eu diria, sabe? E minha família é toda do direito. Então é mais sério, mais jurídico, assim. Pai, advogado, mãe, irmã, advogado, familiar, juiz, tudo do direito. E eu segui pela linha do direito. Só que no meio do curso eu falei, cara, isso aqui não é isso, sabe? Eu via, assim, uma parte mercadológica, que é a demanda é a mesma e a oferta de advogado só aumenta. Para o cara se diferenciar, ele tem que realmente ele tem que gostar e amar esse negócio aqui. Porque tem outras oportunidades em outros lugares. E dentro de uma das aulas lá, eu tive uma aula no início, foi Introdução à Economia. Eu falei, cara, esse negócio é interessante, do mercado financeiro. E aí, antes de acabar o curso, eu fui para o mercado financeiro e me tornei assessor de investimento. E aí fui tirando várias certificações, né? Tirei a Ancol primeiro para virar assessor, depois tirei CEA, CFP.
Isso eu diria que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Sim. Assim, eu não divulgo tanto, mas até hoje eu tenho cliente, parceria com escritório de investimento. Então, assim, isso é algo que eu gosto, que eu aplico, sabe? E eu por uns instantes, eu inclusive quis largar o curso, assim, só que muito pela minha mãe, assim, por respeito a ela e por pedidos que ela fez, eu fiz OAB. Eu nem ia fazer. Terminou o curso e... Finalizei o curso, fiz OAB. Porque eu já estava trabalhando no mercado financeiro antes de concluir. E aí lá, eu comecei a ter muitos clientes. E alguns desses clientes eram do ramo da saúde. E aí isso começou a abrir meus olhos no mercado financeiro. Alguns dos meus clientes. Porque eu era assessor de investimento e tinha clientes que eram de diversas áreas do ramo da saúde. E o que mais me impressionou foi um advogado, que era um advogado de Brasília, inclusive, que ele migrou assim para a área da saúde e ele teve uma mudança fenomenal, sabe? De todos os pontos, assim, financeiro, de vida, mas o que eu vi, assim, que mais me chocou foi ele ter um propósito, assim, maior, sabe? Algo que ele fazia e dava resultado para as pessoas. Eu gostei, assim. Sim. E aí eu fui e falei, cara, vou entrar nesse mercado. E aí veio a oportunidade de abrir a farmácia de manipulação. Que legal. Então aí. Aí você se encontrou nisso. E você gosta disso? Eu gosto. Tá gostando desse mercado? Eu diria que o que eu mais gosto é porque assim, eu diria que empresário não é tanto sobre o produto específico, mas sobre gestão, sabe? Porque assim, você viu que eu li aqui pra você, né? Porque eu não sei todos os ativos especificamente, mas eu diria que é muito sobre gestão. E como empresário, eu me encontrei. Entendi. Eu não... Pelo menos hoje eu não diria que tipo assim, esse é o meu negócio. Sim. Esse é o negócio específico. Tanto que eu tenho mais de um negócio, né? Hoje eu apresento a BioAurea, que é o que... É o grande cartão. É a sua porta de entrada ali. É o que eu apresento. Sim. Mas eu tenho... Tô construindo, tipo, galpão para alugar, tem a farmácia, tem a assessoria. Só que, assim, o que as pessoas veem que elas vão comprar é principalmente esse aqui. Isso eu tô falando hoje aqui, né? Aos 30 anos, pode ser que daqui a gente converse 10 anos e eu falo, cara, agora o negócio é esse. Mas eu acredito que empresário vai ser para sempre. Eu realmente me encontrei ali. É empreender, né? Quando você entende o poder do empreendedorismo, né? A força de empreender, a força de ser um empresário e poder construir algo muito maior, né? É muito bom. Eu amo empreender, eu amo gestão de pessoas. Não é à toa que eu sou empresário, sou pastor. Porque você trabalhar com gente, cara, é um desafio diário e você levar solução para as pessoas, né? Eu acho que levar aquela... realmente, né, no seu caso, levar saúde, levar... vigor, aqui você me deu uns turbo aí pra me dar lá. E depois você fala efeito. Né? Pra dar uma turbinada, uma ajustada. Cara, isso é muito bom, muito bom. Parabéns mesmo. E da onde que veio o nome Áurea? BioAurea. BioAurea. Bio é de vida, né? E áurea é de ouro. A ideia era entregar uma joia em forma de medicamento. Legal. Uma coisa valiosa, uma coisa boa. Assim, a gente sempre prezou muito, preza, né? E sempre vai prezar por qualidade, assim. A qualidade do produto é o grande foco nosso. E, de resto, assim, eu acho que o grande diferencial que a gente vai ter mais ainda daqui para frente é principalmente colocar a tecnologia, inteligência artificial e parte tecnológica dentro da farmácia. É porque a tecnologia ela vem para facilitar, né? E é algo que eu gosto, cara. Eu tava te falando, né? Da IA que eu pesquisei aqui. Vocês acreditam, gente, que o cara pegou uma IA para pesquisar a minha vida aqui? Não é nem, ó. Ainda bem que não perguntou assim, a vida pregressa dele, Você né? nem viu as perguntas aqui. Que eu peguei e botei o IA para baixar o seu canal do YouTube e aí falava aqui, ó, a pergunta que ele normalmente faz. Quem é você? Aí o nome do convidado. Qual foi o ponto de virada? O que é propósito para você? Como é que você organiza sua agenda? Quais são suas prioridades? Como é que foi sua paternidade? Qual é a sua referência? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Tipo assim, que eram as perguntas chaves que você fazia. Aí o cara fazia aqui, ó. Meu primeiro podcast fazer bem feito, né? Não, mas é legal. Você usou a tecnologia para você se preparar
né? Sim. Para você ter uma noção do que viria para você e falar assim, cara, deixa eu usar essa tecnologia aqui, né? Essa inteligência para mim e entender quem é o Lucas, onde eu tô me metendo, né? Como eu falei, né? Ainda bem que não falou assim, né? Passa aí a vida pregressa do Lucas aí, né? De 22 anos para trás. Cara, tem IA pra isso também, graças sabia? a Deus. Eu acredito que tenha. Tem, cara, isso aí Mas o meu já foi, como é que fala? Afogado no mar do esquecimento. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Como diz o outro ali, né, Gabriel? Ainda bem que na minha época não tinha internet. Não tinha Instagram. A internet Cara, era Biel, fraca. hoje as coisas são mais escritas em pedra. Assim, felizmente e infelizmente, né? Porque Sim. quando a coisa é boa, a pessoa tem um bom... Perpetua uma coisa boa, mas quando é ruim também... Perpetua, é isso mesmo. Então, tipo assim, ela é como se, ao meu ver, uma pessoa pra às vezes desfazer uma coisa ruim, ela tem que realmente ficar produzindo muitas coisas boas até que o povo esqueça aquela ruim. Porque aquele vídeo, aquele texto, aquele processo, qualquer coisa sempre vai continuar existindo. Isso mesmo. Quando eu entrei no direito, como eu sempre busquei justiça, eu entrei com ação desde o primeiro semestre. Hoje, assim, cara, não é uma coisa que eu me orgulho, assim, mas é algo que dá minha história, né? Tipo, eu entrei com mais de 50 ações, assim. Muito por coisa de consumidor, coisa que eu vi errado. Aquela que eu comentei que os ingressos estavam diferentes. Cara, na época da Lava Jato, inclusive, eu entrei com ação popular. Tipo assim, contra grandes figuras, sabe? Sim. O advogado que foi me representando falando assim, cara, eu não vou entrar com isso aí contigo, não, senão vai bater gente aqui na minha casa. Tipo assim, o advogado chega tremendo na base, assim, pra fazer, sabe? E, tipo, são coisas que... Uma parte eu diria que foi certa, outra parte eu diria que meio que me queimou, sabia? Não foi tão bom. Porque a pessoa Você acha olha... que foi excesso. Foi. E foi também um pouco de mágoa, orgulho, que foi resolvido, boa parte disso, nesse evento que eu te comentei. Sim. Quando eu era pequeno, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 8 anos. E eu não entendia, pra mim, aquilo tinha passado tranquilamente na minha vida, só que nesse curso que eu fui entender, tipo assim, a relação que a morte de um pai faz na vida de uma pessoa, sabe? Tipo assim, Porque dali pra frente eu comecei a me tornar mais agressivo. Sim. Eu era expulso de escola. E eu tive vários problemas assim com a autoridade. E eu não entendi exatamente. E acredito que é por isso também que eu tinha problema com a autoridade divina, sabe? Sim. E eu também buscava muitas mulheres, assim, na minha vida. E eu entendi depois que era muito por um... E assim, não tem nada a ver com a minha mãe em si, mas sim do significado que eu dava pra algumas coisas que ela fazia comigo. Que é como se, tipo assim, eu não tenho o amor dela, vou buscar o amor nessa menina. Sim. E aí vivia, tipo assim, uma promiscuidade gigantesca pra Tentar se encontrar. Pra realizar uma falta, sabe? Sim. Pra realizar uma falta. Então eu diria que quando eu consegui resolver isso, que foi principalmente, se eu fosse resumir boa parte do curso pra mim, foi muito sobre um método pra pessoa perdoar. Tipo assim, uma explicação racional do porquê você deve perdoar e como fazer isso. E quando a pessoa, vamos dizer, perdoa pai e mãe, a vida dela parece que vai se resolvendo. Perfeito. E o seu pai, por que ele faleceu assim? Ele teve câncer. Entendi. Isso é um negócio da família do meu pai, né? Uma coisa que eu já aprendi pra mim é que todo exagero dá câncer, né? Entendi. Meu pai, ele fumou muito e teve câncer no pulmão. O outro bebeu muito, teve no fígado. Outro fumou também, teve na laringe. Então, assim, é algo que eu até... Por isso que eu tô no ramo da saúde também, né? Já tô... Legal, você falou todo exagero dá câncer. Forte, na minha... Sim. Na minha família, sabe? Tipo assim, Sim. por parte de pai. Todo mundo que exagerou em alguma coisa. Bebeu muito, câncer ali. Fumou muito, câncer lá. Entendi. Mas isso é forte, mas às vezes a pessoa não tem um câncer físico, mas ela tem um câncer emocional. Entendeu? Tem um câncer espiritual, entendeu? Justamente por conta disso. Cara, e como é que... Tem um outro que teve no cérebro e eu acredito que é coisa emocional. Sim. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, já que você entrou nisso. Eu não sabia, né, que você tinha perdido seu pai, mas eu quero falar um pouco disso porque o homem, às vezes, ele esquece a falta que ele pode fazer na casa dele.
E aí seu pai, no caso, teve uma doença por conta de uma vida pregressa, de um exagero. Ele fumava, né? Ele fumou muitos anos. Então, mas ele fumou durante 20 anos da vida dele, parou, quando ele estava com a minha mãe, ele já não fumava mais. Só que a conta chega depois. Chegou. Né? E às vezes a gente esquece, Roberto, que as nossas decisões hoje, no caso do seu pai, né? A decisão dele, né, afligiu ali não só a vida dele, né? Atingiu não só a vida dele, mas dos seus filhos, da sua esposa, de toda uma estrutura familiar. E quando nós nos entendemos por homem, eu acho que um dos maiores posicionamentos de um homem é entender, cara, que a vida dele impacta outras vidas. Entendeu? Que a sua decisão hoje, como Roberto, como um esposo, como um marido, como um empresário, ela não impacta só a sua vida. A merda, desculpa a expressão, né? A merda que você faz hoje ou que você vai fazer hoje, cara, ela não vai impactar só você. Uhum. Porque às vezes a gente tem uma vida que fala assim, eu já escutei isso de pessoas, sabe? Não, mas eu tô fumando aqui, mas é eu que estou me prejudicando, entendeu? Estou prejudicando só a mim. Eu estou bebendo aqui, mas eu estou prejudicando só a mim. Eu estou fazendo isso, estou prejudicando só a mim. Ô, seu mané, desculpa a expressão, você prejudica todos que estão à sua volta, inclusive a sua descendência. Porque, por exemplo, cara, você com 8 anos não ter um pai é uma dor muito forte. Você tentar assimilar a perca de um pai, a morte, você não sabia nem o que era morte, vamos dizer assim. Eu aprendi depois que, assim, para criança, a vida é muito mais vista de forma emocional do que racional. Hoje, aos 30 anos, quando eu olho para o passado, eu falo, não, ele fez tudo o que ele podia, ele era um excelente pai, ele fumou e infelizmente ele morreu. Mas para a criança de 8 anos, quando o pai morre, ela foi abandonada. E esse abandono, ele, se não for perdoado e corrigido dentro da pessoa, aquilo vai ter consequências na vida dela, né? Sim. Que no meu caso era principalmente o padrão normalmente a pessoa que sofre algum tipo de coisa, ela vai repetir aquilo. Então, um abandonado abandona, sabe? Então, por exemplo, teve uma vez que um amigo meu, ele tava namorando uma menina, sério, e aí ela terminou com ele lá e ele tava chorando, assim. Eu olhava, eu não entendia aquilo. Porque qualquer problema que eu tivesse com qualquer menina, assim, eu abandonava e acabou. Sim. Ela virava nada, sabe? Era uma coisa assim, natural. Virava a página. Virava e bum, e aí próximo, entendeu? Só que isso era ruim também, que eu não criava intimidade com ninguém. Claro. Eu não permitia que a pessoa criasse intimidade. É como se... eu fui ferido no passado, vou criar essa barreira aqui, pra que ninguém me machuque de novo, pra sabe? Que não seja machucado de novo. Sim. Só que isso não é bom, sabe? Pelo contrário, né? Isso destrói, né? Porque você não tem raiz... Você não tem amizades verdadeiras, como você falou. Você não tem um relacionamento que realmente... Como é que você vive? Né? Você não consegue. E aí você conseguiu quebrar isso. Você entendeu. Quando isso foi algo que... porque assim, ele não tá mais aqui, né? Sim. Então realmente tem que fazer uma visualização, imaginar ele realmente... fazer um ato de perdão. Sim. Que, assim, do ponto de vista emocional, tem suas explicações, sim, mas para mim é mais espiritual, sabe? Hoje eu diria que a gente vive em 3 planos, assim. Tem um plano que a gente tá vendo aqui, o plano material, só que tem um outro que a gente não vê, que é como se fosse uma luta espiritual das, sim, coisas, sabe? Tipo assim, as coisas que a gente vê aqui são consequências de algo espiritual, que aí entra o que você falou, né? Quando você quebra o princípio quebra você. Sim. Porque, tipo assim, Deus não volta atrás na palavra dele, né? Então, sim, se você tá quebrando alguma coisa, você tá dando legalidade pro mundo espiritual te amaldiçoar. Você tá cumprindo o princípio, você tá dando legalidade pro mundo espiritual te abençoar. E o que você faz, pensa, fala, faz, vai refletir na sua vida, porque tá o mundo espiritual, né? Eu diria que existe um terceiro lá, que aí tá onde tá Deus, vamos dizer, um lugar pleno, sabe? Não tá a guerra. Sim. Legal. Eu acredito muito no que você está falando e creio que quando nós entendemos isso, porque o homem, pelo menos a minha cabeça de homem, ela funciona no entendimento. Quando eu aceitei Jesus, que eu decidi ter uma vida por Jesus, eu fui num encontro de 3 dias, era encontro com Deus, uma revisão de vidas. Inclusive, nós vamos ter um logo. Foi o que? Da Adã?
Não, é Dançar a Nossa Terra. Mas Encontro com Deus é parecido, similar. É parecido. Eu fui lá também. Depois do CIS eu fui em tudo. Você se abriu realmente para conhecer, né? Para aprender. Eu tinha uma cabeça meio escassa, assim, às vezes, que eu falo, por que eu vou pagar isso? Eu vou dar dinheiro pra essa pessoa pra fazer isso? Só que depois lá, o Paulo Vieira, ele... Cara, eu sou muito grato por ele, né? Se ele ver esse aí, ele vai ver que eu sou o aluno que ele... Se ele me vê, ele me conhece, assim. Sim. Mas a gente não é amigo, né? Eu não sou íntimo dele. Mas eu fui treinado por ele, assim, à distância, eu diria, Legal. sabe? Tipo assim, nos cursos deles. E ele me provocava muito falando assim, ó, cara, essa sua área, por exemplo, financeira, por que você não tá desenvolvido nela? Quantos livros você leu? Quantos cursos de finanças você fez? Quantas pessoas da área de finanças você procurou e tal? Tipo, ele foca muito nisso, né? Livro, vídeo, curso, mentoria e tal. E aí ali ele abriu falando... Aí eu fui, cara, tudo que eu queria resolver, eu comecei a imergir em curso, em ler livro... Porque, tipo assim, se você não faz nada, você não vai ter nada, né? Perfeito. Se você não malha, não toma suplemento, não come proteína, você não pode esperar ter um corpo bom, né? Você é produto daquilo que você constrói, né? As pessoas, elas querem... Hoje, não querem construir nada e querem ter um produto fenomenal, entendeu? E você é fruto daquilo que você constrói. O seu produto, né? É fruto daquilo que você constrói. Sim. As pessoas, elas querem ter uma vida uma vida encantada, entendeu? Tipo assim, as coisas virou. De repente eu desci uma escada, o sapato ficou e o rapaz viu o sapato, o cara lá milionário foi e me buscou em casa, entendeu? E a vida não é assim, cara. A vida não é encantada. A vida tem as suas guerras, suas dificuldades, mas você é fruto daquilo que você constrói. E eu tenho visto uma sociedade que tem construído cada vez menos e tem exigido cada vez mais. E isso chama incoerência. Sim. Né? A pessoa, ela quer viver uma incoerência, quer cobrar fidelidade, mas não é fiel, quer cobrar honestidade, mas não é honesto, quer cobrar uma presença de Deus, mas não lê a Bíblia, entendeu? Tipo assim, eu fui na igreja e não senti Deus lá, tá, mas você leu a Bíblia? Você orou? Você ajoelhou? Você fechou os olhos? É a mesma coisa, né? Você quer ter intimidade com ele, vai ler a Bíblia, vai pra igreja, ora, jejua. Vai. Vai, foca nisso aqui, bota estímulo, que vai dar resultado. Eu não quero nem saber, mas eu quero a sua presença, eu vou te buscar. E aí, quando eu fui para revisão, né, de vidas, que eu tive esse encontro com Deus, eu lembro que eu estava num momento da vida muito... Desculpa a expressão, desgraçado, muito sem graça mesmo, muito apagado, sem direção. E eu falei, cara, eu vou nesse lugar para ver o que dá lá, velho. Deixa eu ir nesse lugar aí. Fui sem esperar nada. E eu não chorei, não gritei, não arrepiei, não tive nenhuma grande coisas que as pessoas às vezes acham. Nenhuma sensação extraordinária. Que as pessoas acham que é nessa sensação que encontra Deus, né? Só que eu saí de lá e falei assim, cara, eu vou viver essa vida. Pronto. Eu entendi que pra mim, conversão é isso. A pessoa mudou o caráter mesmo. Tipo assim, mudou o comportamento. Ela converteu. E aí, no outro dia, lá acabou domingo. Na segunda-feira, eu já ia pro trabalho com a Bíblia debaixo do braço. Já ia com a Bíblia aqui, ó. Debaixo do braço. E aí, meu irmão, Deus começou a se fazer presente na minha vida e através da minha vida. E naquele trabalho ali, onde passava... Naquele lugar... Você conhece a rodoviária do Plano Piloto, né? Sim. Então, eu trabalhei ali muitos anos, tenho lojas lá, né? E naquele lugar ali eu sentava no banquinho de madeira, pegava a minha Bíblia, ó, botava um fonezinho de ouvido para ninguém me perturbar, e ali eu li minha Bíblia ali, não sei quantas vezes ali, 10, 12 vezes, a Bíblia toda ali naquele lugar. Cheio de gente, cheio de bêbado, cheio de pedinte, cheio de alcoólatra, empresário, tudo quanto é tipo de gente naquele lugar. Trabalhador, gente honesta e tal. E ali Deus se fazia presente na minha vida dia após dia, sabe? Porque eu entendi, cara. E aí, as manifestações do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, né, foram se fazendo presente cada vez mais. Né? E é tão ruim que são 22 anos aí servindo aquele que me amou, que entregou a sua vida por mim. Né? É muito bom servir a Deus, cara. É muito bom, é muito bom. Na minha opinião, quanto mais cedo a pessoa consegue se dar conta disso, mais rápido ela colhe os frutos. Sim, com certeza, porque todo fruto ele depende de solo, estação e clima. Entendeu? E aí o que acontece? Todos nós estamos sujeitos a esses três negócios.
Então, quando você entende isso, cara, e diferente do mundo físico, no mundo espiritual, e com esse seu entendimento, você consegue determinar qual solo você vai plantar. Você tem escolha, cara. Esse solo eu vou plantar. Por exemplo, você está aqui comigo, eu te convidar, né? Eu estou plantando um solo fértil, você está plantando um solo fértil. Nós decidimos plantar nesse solo. Nós decidimos tirar, né, 1 hora aí da nossa vida para bater esse papo aqui, para levar um conteúdo para essa sociedade, entendeu? Para os nossos amigos. E nós aprendermos um com o outro. Então, você escolhe solo, o que eu falei? Solo, semente, né? Acho que é solo, semente e estação, entendeu? Uhum. Cara, eu escolho, velho, qual solo eu vou plantar, qual semente eu vou plantar, porque aqui a gente poderia estar conversando sobre qualquer outra coisa, entendeu? Mas nós decidimos falar de propósito, entendeu? E a estação, cara. A estação Deus traz, Deus gera, Deus provém, entendeu? Provém chuva. A Bíblia fala, né? Um planta, um rega, mas é Deus que faz crescer. Deus que faz crescer, entendeu? Então, assim, é o que você falou. Lucas, eu gosto de você. Eu vejo que em você existe constância, entendeu? Porque, cara, só existe um crescimento através da constância. Com certeza. Entendeu? Através da constância. Deus encontrou em Davi um coração constante. Entendeu? Um coração fiel. Um coração que estava lá, ó, fiel em servir a sua família, fiel em obedecer, fiel em servir a Deus. Então, quando eu fui para o Revisão, que eu entendi que essa era uma vida que valeria, que vale viver, vale a pena viver, eu falei, essa é a vida que eu vou viver. A partir de hoje, eu vou ser esse cara que está ali, eu vou ser esse cara que está servindo aqui, eu vou ser esse cara que está limpando o banheiro, eu vou ser esse cara que está servindo a comida, eu vou ser, quem sabe, eu não seja esse cara que suba aí, que um dia dê meu testemunho e fale do amor de Deus. Cara, Davi é um exemplo que eu utilizo muito na minha vida, muito pela humildade dele. Sim. Porque, assim, eu acho que tanto Davi quanto Saul, eles tiveram problemas, assim, pecados na vida deles, só que a forma como cada um lidou sempre foi diferente. Um era mais orgulhoso e outro mais humilde. Como assim, né? Tipo assim, quando é questionado Saul, por que você não obedeceu? Aí ele, não, eu obedeci, olha aqui. Aí ele fica criando uma narrativa pra justificar, assim, e não admite, não se humilha, não tem humildade. E Davi pega, não, cara, realmente tô errado. E eu vejo que, tipo assim, não importa muito... Importa, né? Mas, tipo, importa mais o que você faz com o erro do que o erro propriamente. Porque quando você se mantém humilde, ouvindo e se permitindo ser corrigido por pessoas que sabem mais que você, por exortações que vêm do céu pra você, você cresce. Perfeito. Não tem como você não crescer. Talvez, não vou dizer que é a única maneira de crescer, mas a melhor maneira de crescer é exortar, é ter exortação. Quando você tem um mentor, o cara tá ali para quê? Para te exortar. Mas eu digo assim, é mais importante do mentorado ter humildade com de certeza, receber exortação. Com certeza. Porque se o cara receber exortação e falar, não, sabe de nada. Eu faço melhor, né? Ele não sabe o que está dizendo. Com certeza, eu acho que nós como mentores, nós não podemos deixar de falar o que precisa ser falado, sabe? Às vezes eu encontro muito embates porque as pessoas elas querem ouvir aquilo que agrada a elas, sabe? E eu falo muito isso, falo, se você está procurando um mentor, um líder, um pastor que vai falar só o que você gosta de ouvir, cara, infelizmente eu não vou conseguir ser esse cara, entendeu? Cara, o pior é que a gente tá um pouco nisso, né? Até em igrejas, né? Sim. E a Bíblia fala, no fim dos tempos vão surgir doutrinas que vai fazer cócegas nos ouvidos. Porque é o que as pessoas querem. Elas querem uma massagem na alma, entendeu? Elas não querem a cura da alma. Elas querem, sabe, uma massagem, uma compreensão, mas elas não querem cura, entendeu? Realmente, a carne é fraca. Poxa, coitado, né? Você foi lá e fez isso. Não, cara. Você fez porque você foi... você deu brecha. Você fez porque você foi inconveniente. Você fez porque você, cara, não teve domínio próprio, entendeu? Você foi porque você não tem buscado o que você tem que buscar, entendeu? Você foi porque você deu brecha, entendeu? Essa é a verdade, entendeu? Uhum. Então, assim, isso aqui não é resultado do castigo de Deus ou não é porque a pessoa é ruim, entendeu? Isso aqui é resultado das suas decisões. E você decidiu errado, cara, e você está colhendo as suas decisões. Então, ou você muda as suas decisões, ou você vai continuar colhendo errado. E mesmo que você peça para mim, pastor, ora por mim, não vai adiantar, porque a sua decisão não é maior que a minha oração. Deus ele não vai entrar
na sua decisão e falar assim, ei, não vai. Porque ele não O livre-arbítrio é nosso. Ele não vai quebrar o livre-arbítrio, entendeu? E essa é a dor, ou a mensagem, ou o que Deus tem colocado no meu coração, sabe? Ô, Roberto, nós precisamos ser o homem que Deus determinou que nós fôssemos. Mesmo que todo mundo fale que tá errado, tá certo. Se for errado, é errado. Entendeu? Nós temos que ser esse homem nessa sociedade. Mesmo que todo mundo, vou repetir, mesmo que todo mundo fale que está certo, ou então mesmo que todo mundo fale, não, mas todo mundo faz. Se é errado, meu irmão, é errado. Não negocie os seus princípios por um prato de lentilha, sabe? Não negocie a promessa por uma proposta. Tem gente trocando promessa por proposta. Entendeu? Não, então a proposta aqui melhor, é mais rápido. A gente corta um caminho, a gente dá um jeitinho, né? Por exemplo, da sua empresa aí, né? Não, a gente... Vou dar um exemplo, tá? Muda aqui uma fórmula, ajusta aqui, sei lá, bota uma farinha, bota um trem aí e vai dar certo, entendeu? Cara, e aí? Eu tô há pouco tempo no mercado e as poucas pessoas que eu vi, assim, que faziam umas práticas já saem. E a Bíblia é muito clara, né? Quem faz errado, assim, ela pode até ter sucesso no curto prazo, mas no longo prazo perece. E quem faz certo pode até demorar, se lascar aqui no curto prazo, mas no longo prazo ela perpetua. É isso. A gente tem que quebrar esse falso padrão que diz que quem é honesto se lasca, que é errado ser honesto, que é errado ser fiel, que é errado cuidar da família. As pessoas, elas querem, de certa forma, né, tipo assim, vandalizar o que é certo e normalizar o que é errado. E esse podcast ele é justamente para isso, entendeu? Para que nós possamos ter consciência e ciência, cara, de quem nós somos diante de Deus. E dentro, por exemplo, de uma história igual a sua, cara, eu tinha esse padrão familiar, mas eu quebrei esse padrão e eu estou construindo um padrão novo familiar, entendeu? Eu tinha esse pensamento, né? Você pai lá com 40, 50, 60 anos, talvez eu construa uma família. Eu falei assim, não, calma aí. Se eu construir agora, vai ser melhor, vai ser mais saudável, eu vou curtir, né, os meus filhos, né? O seu pai te curtiu 8 anos só, não foi isso? Foi. 8 anos. Você tem o privilégio, ou aí uma vida, não, de 50 anos para curtir os seus filhos, os seus netos. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. E eles poderem te curtir. Você poder deixar esse legado para eles. Meu irmão, muito obrigado por esse tempo. Meu Deus, 1 hora já aqui conversando, mas eu acho que já bateu 1 hora, né? 1 hora conversando. Muito obrigado por esse tempo. Eu quero que você deixe suas considerações finais nessa câmera aqui, ó. E aí a gente vai tomar mais um cafezinho daqui a pouco. Fechado. Cara, eu sou muito grato, primeiramente, por ter vindo aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite. De falar que é meu primeiro podcast oficialmente, né? Outros que eu tinha feito não era dessa forma, propriamente, né? E para as pessoas que estão assistindo, quero deixar a mensagem de que continua fazendo o certo. Sobre a parte da honestidade até que você falou, eu acredito que isso foi um dos meus valores sempre na vida, sabe? Independente de eu ter problema. E, assim, falando a verdade. Mas isso sempre no longo prazo, sempre dá benefício. Porque, assim, o Warren Buffett fala, né, que a pessoa, para construir uma reputação, ela demora 20 anos, mas para destruir é 5 minutos. Então, se você se mantém 20 anos fazendo uma coisa, aquilo que você fala, as pessoas confiam, acreditam. Mas se você mente, é mais 20 anos para reconstruir tudo aquilo que você fez no passado. Então, realmente fale a verdade, seja honesto. E eu acho que a forma mais fácil de fazer isso é tendo Deus, assim. Para a pessoa não se desviar, né? E é isso. Estamos aqui com a BioAurea. Perfeito. Eu vou tomar aqui, depois dos suplementos. Já falei pra você, Gabriel. Tira o olho, Gabriel. Chega que tá se tremendo ali, ó. Falou em suplemento, Cauã. Acho que tem um, você vai gostar. Tem um diferente do que eu dei pra ele. Vai ser bom pra você também. Perfeito. Siga lá, fala suas redes sociais, a rede social da BioAurea. Cara, BioAurea, todas as redes sociais, né? TikTok, YouTube, Instagram, @BioAurea oficial, do jeito que vocês estão vendo aqui. E a minha, @Roberto Casale.
BioAurea Oficial. Oficial, é isso. E lá, quem assistiu o podcast que ganhou um descontinho lá, cara, falar assim, pô, assiste lá o seu podcast. Bora dar um desconto. Gente, O pessoal vai ter que falar lá, ó, vim pelo Pontes Cash. Pelo Pontes E a gente vai dar um brinde especial lá pra pessoa. Aí, viu? O Gabrielzão já abriu o sorrisão aí, né? A gente gosta, né, Gabriel? Um descontinho, um brinde, né? Um presente, é sempre bom. Meu irmão, a gente já conversou um pouco ali, né, no Legendários, a gente se conhece. Você já veio aqui em casa uma outra vez, numa outra reunião que a gente teve. E você é um cara que... Eu esqueci de falar isso antes, mas uma das coisas que me fez te trazer aqui foi porque você sabe fazer perguntas. Você é um cara que não tem medo de fazer perguntas. Inclusive, a gente estava numa roda, né, no Legendários, e eu fiquei observando isso. A gente estava conversando, e a gente conversando, você... O César Júnior. Você... Se o moleque veio buscar a mentoria aqui... Você... Não, é isso, cara. Você tinha um grande empresário conosco, né, que é o César Júnior. E o César, pastor César Júnior. César Júnior, né? César Júnior, isso. E você começou a fazer algumas perguntas para ele ali. Foi muito legal porque você fez perguntas inteligentes. E eu sei que a gente já falou que ia encerrar o podcast, mas o podcast é meu, entendeu? Não vai mais? E eu queria te fazer uma pergunta, já que, né? Da onde que você tirou essa vontade? Porque às vezes as pessoas elas ficam com medo, com vergonha de chegar e fazer uma pergunta, de chegar e questionar, de chegar e falar assim, cara, né? Eu lembro que você fez umas 3 perguntas lá, 4 perguntas. Eu falei, cara, que pergunta inteligente, né? Ensina a gente um pouco isso. Como fazer pergunta? Ou como fazer pergunta, ou da onde que você tirou isso? Cara, primeiro eu acho que tudo nasce da curiosidade. Você realmente... Sim. É a fome, né? Você realmente quer aprender aquilo ali. Segundo, que eu acredito que as pessoas... Isso eu levo pra mim, tá? Eu escuto muito... Não é o caso do César Júnior, tá? Que a gente falou dele, mas não é o caso dele. Mas assim, velho com resultado. Uma pessoa mais velha com resultado. Aí, alguma César, coisa... chamou de velho. Não. Não. Ele tem resultado, mas ele não é velho. Mas eu digo assim... muitas pessoas que eu pergunto assim são pessoas normalmente mais velhas, sabe? Sim. Porque eu acredito que ela... Às vezes uma pessoa mais nova, por exemplo, eu posso ter uma conclusão hoje que eu vejo ao decorrer do tempo que é mais inteligente fazer uma coisa diferente no futuro. Sim. E aí aquilo ali ela se estabelece, sabe? Normalmente a pessoa mais velha ela tem coisas... menos coisas estabelecidas, mas coisas muito certas. E se você consegue... pegar essas informações, que é muito uma forma da pessoa pensar, você tem que tentar encontrar assim, a forma que ela pensa para conseguir ter aquele resultado. E ir guiando as perguntas para chegar naquilo. Você consegue cortar um caminho gigantesco na sua vida. Porque a pessoa que é mais velha, ela já bateu a cabeça na parede em vários pontos até chegar no resultado dela. E quando você consegue rastrear a forma dela pensar, a conclusão que ela tirou para conseguir percorrer esse caminho, você corta um espaço gigante, sabe? Muito bom. Uma das coisas que o César Júnior ali me instruiu muito bem foi que ele não precisava ter tido uma vida, vou chamar de não sistêmica, sabe? Que é ficar só focando em uma área. Que ele falava, cara, como empresário, poderia ter trabalhado operacionalmente menos, focado mais em networking, e eu teria mais resultado na minha vida. E isso eu não ouvi só dele. Eu já escutei isso do Brunet. Eu fui num evento lá do Brunet, aquele método Destiny. E ele falando assim, depois que desligou as coisas, ele falou, cara, se eu tivesse sido intencional nos meus relacionamentos, eu estava em outro patamar. Paulo Vieira fala a mesma coisa, a importância do ecossistema, a importância da pessoa estar no ambiente certo. Eu acredito que quando a pessoa está num ambiente desse, ela realmente tem que, cara, fazer as perguntas certas, né? Às vezes você tem pouco tempo para conversar com a pessoa. Legal. E aí, às vezes, esse pouco tempo você fica ali ou só escutando bobeira ou só falando bobeira, né? E aí, quando você é intencional e você entende isso, tudo muda, né? E quando nós criamos o Nabrasa, quando o Nabrasa veio essa inspiração para criar o Nabrasa, o meu entendimento é justamente isso, cara. Existe um caminho, né? E se tem uma maneira que eu posso cortar esse caminho ou encurtar esse caminho, é aprendendo com quem já chegou lá. Sim. Entendeu? Porque aprendendo com quem já errou, como você falou, né? Com quem já bateu a cabeça. Então eu acho isso fenomenal. Quando eu vejo pessoas fazendo perguntas inteligentes,
aproveitando o tempo que ele tem com uma pessoa ali que está acima dela para, meu irmão, extrair o melhor dela, para conhecer a história, para fazer perguntas. Eu acho que isso eu admiro isso, porque a gente vê muito pouco isso hoje em dia. As pessoas elas querem ser o dono do conhecimento. Elas querem dominar a causa e chegar e ter o palanque, o microfone e mostrar o que tem, o que não tem, ou mostrar o que não tem, né? Dizendo que tem. E é muito bom. Então, parabéns por esse seu coração, por essa sua disposição. Muito obrigado pelo convite. Por essa vontade de estar aí, crescendo. O podcast está sempre aberto para você, para Fechado. Bill, Áurea. Né? Nós vamos... Em breve terá parcerias aí. Isso, vamos fazer uma parceria, se Deus quiser, em nome de Jesus. E mais do que isso, meu irmão, vamos construir um legado. Né? Ser um homem que realmente entende onde está e para onde vai. Muito obrigado. Deus abençoe. Te espero dia 8/8 no Na Brasa. Vamos estar lá juntos, hein? Você é meu convidado. Muito obrigado. Vai estar lá comigo, dia 8/8. Você que não fez, ou você que já fez no Na Brasa, você também é meu convidado. Clica aí, www.nabrasaimersão.com.br, ou você vai também nas plataformas Na Brasa Imersão, você vai nos encontrar lá, vai encontrar o link, faça a sua inscrição, porque são vagas realmente limitadas. É uma imersão de homem, onde o cara entra e só sai quando acaba. Tem almoço, tem café da manhã, tem lanche, cara, entra lá no site, entra no nosso Instagram que você vai entender mais. E no mais é isso. Curta, comente, compartilha, coloca aqui, né, nos comentários o que mexeu com você. Deixa uma pergunta, né, para o Roberto, para mim. Deixa uma pergunta para nós e vamos interagir e fortalecer a nossa comunidade. Deus abençoe, um abraço, bom final de semana. Um abraço, gente. Aí. E aí? Show. Agora vamos tomar um café, boa.